A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Antes de fazermos a leitura, pessoal, se abriu, olha para cá. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta aos cristãos de Tessalônica, dessa cidade. E o que nós contemplamos nesse capítulo? Sabe o que nós vamos contemplar? A preocupação de Paulo com o estado espiritual dos cristãos, daquele povo que ele havia ganhado para Jesus. Atente bem. Paulo se preocupava se aquelas pessoas estavam vivendo da fé, se a fé estava firme, ou se elas corriam até o risco de perder a salvação eterna. Então vocês vão contemplar conjuntamente comigo, tá, essa preocupação do apóstolo Paulo, que é a preocupação do Espírito de Deus com o nosso estado espiritual. Porque uma pessoa pode estar salva hoje e amanhã cair no pecado, dar lugar ao diabo, uma oferta que ele venha fazer e a pessoa lá vai. Jesus voltou, acabou. Toda a sua vida foi perdida. Por quê? Por uma oferta do diabo. Então vamos atentar bem para esse cuidado do Espírito Santo. E nós vamos em 1 Tessalonicenses, os primeiros 10 versículos. Vamos juntos? Então começa aqui, no capítulo 3, verso 1. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Dá uma paradinha aqui nesse versículo 5. Nós estamos vendo aqui, já estamos contemplando a preocupação de Paulo por conta das tentações. Irmãos, uma realidade. Todo cristão é tentado. Uns mais, outros menos, ou melhor, de acordo, não é? Vamos dizer, com as aberturas que se dão, que se derem, o estilo de vida que se levava antes de conhecer Jesus. Vamos a essa realidade, tá? Uma coisa é certa: o diabo nunca desiste de ninguém. Ele vai tentar sempre tomar de volta aqueles que ele perdeu para Jesus e que ele acha que são dele. Satanás é um iludido. Ele é mentiroso, diz a palavra de Deus, ele é o pai da mentira. Mente tanto que acredita nas suas mentiras. Então ele se sente dono do planeta e das pessoas. Agora o que nós estamos contemplando e vamos contemplar é a preocupação de Paulo com a fé desse povo. Com a fé. Mas não com eles e com a fé. Sim. Depois que uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ela aceita um Deus que ela não vê. Você não contemplou Jesus no Calvário fisicamente. Você não andou ao lado dele como os primeiros apóstolos andaram. Vamos lá, nós não andamos. Nós aceitamos a Jesus pelo que ouvimos e o nosso coração teve uma certeza absoluta e nós temos essa certeza. Então o Espírito Santo testificou. Só que o diabo também existe, é invisível também. E como eu disse, ele não desiste e não vai desistir. E a pessoa que quer chegar ao fim da carreira com a sua salvação garantida, vai viver da fé a cada dia, porque não vê Deus, mas vai servir a Deus. Não vê o diabo, mas tem que perceber as suas ofertas, as suas tentações. Tem que perceber quando ele está rodeando e tentando jogar, derrubar, jogar no chão. Ou seja, literalmente destruir. Satanás quer acabar com a comunhão que qualquer cristão tenha com Deus. São tantas coisas e às vezes o cristão não percebe, irmãos. Então o que você vê aqui, até esse versículo 5, nesse 5, portanto não podendo eu também esperar mais, mandei-o, quer dizer, Paulo enviou Timóteo, para que ele
para que ele, em loco, literalmente, contemplasse o estado do povo de Deus em Tessalônica. Você, vá lá, Timóteo, vai ver se eles estão firmes na fé, vai ver se o diabo não está enganando alguns, se não está assim, né, escorregando para o pecado, se não está voltando à vida que tinha antes. Vai lá, vai alertar aquele povo. Essa preocupação, irmãos. Eu falei ainda há pouco no primeiro culto, esta semana, o evangelismo me deixou muito impactada. Que isso, pastor? Esta semana que passou. De cada 10 pessoas evangelizadas, esta semana aconteceu isso. 8 eram desviadas. Nunca vi uma coisa dessa na natureza. Acontece. 3, 4. Agora, 80% é grave demais. A pergunta é: por que as pessoas se desviam com tanta facilidade? Porque não criaram raízes. E porque não criaram raízes, também não aguentam os ventos quando eles sopram. Tem árvores que parecem fortes, né? Árvores assim espessas, árvores que parecem assim muito firmes. Espera passar uma tempestade por elas para ver se elas conseguem se manter de pé. Algumas são surpresas. Meu Deus, aquela árvore era tão grossa, tão espessa, uma árvore antiga, pá, mas estava podre por baixo. Às vezes a pessoa, irmãos, ela guarda coisas dentro dela e não abre completamente para Deus. Há pessoas que ficam com saudade da vida que tinham no passado, mas por consciência, né, pela a realidade bíblica, e sabem que é verdade, então ficam um pezinho no cristianismo, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Bom, uma coisa é certa, Paulo está mostrando uma coisa seríssima. Paulo estava preocupado que o tentador fosse tentá-los e que eles não suportassem, ou melhor, que eles não estivessem firmados ao ponto de resistir a toda a tentação. Eu só posso atribuir a isso, irmãos, tá? E as fraquezas humanas, e também aos embaraços, porque muita gente se embaraça, como a própria palavra diz, e a pessoa despreza a vida espiritual, despreza a salvação eterna, que é um bem que ela não pode comprar com dinheiro, com status, com fama, com qualquer ou quaisquer riquezas deste mundo. E surpreende o número de pessoas que se embevecem com o mundo, se iludem com as coisas da vida e desprezam a salvação eterna. Tem pais que lutam para o filho alcançar um topo dentro da sua área, ainda que esse topo esteja num país onde o evangelho não chega nem no cheiro. Tem gente que é tão cobiçosa por status, é tão cobiçosa pelos topos da vida terrena, que poucos se importam se vão estar com Deus, se não vão estar com Deus. Então eu vejo aqui a preocupação de Paulo, com toda a sinceridade e consciência da vida eterna. Irmãos, por que os cristãos hoje não estão preocupados com a vida eterna? Por que os cristãos hoje, muitos só buscam a Deus em busca das coisas materiais? Por que muitos cristãos hoje, essa outra parte também me preocupa bastante, é de ver quantas pessoas nós temos dentro da igreja que não se preocupam com a salvação da sua família. Se preocupam se a família está saudável, manda mensagem toda hora. Quando bate saudade de ouvir a voz, telefonema, pá, escuta a voz, está tudo bem? Oh, graças a Deus, oh glória. Tudo bem. Estou para ver quantos pais perguntam aos seus filhos: meu filho, você está firme com Jesus? Você está indo à igreja? As pessoas estão em busca de riquezas, de bens, de status, algumas em busca de fama, mas não estão preocupadas com a vida eterna. Não estão preocupadas com a salvação. Não estão preocupadas se a atmosfera da sua vida tem anjos ou se tem demônios por ali. Não estão vendo mesmo, pouco importa. Importa que eu esteja bem.
Eu estou bem? Está tudo bem. Você está bem? Oh, graças a Deus. Era isso que eu queria. Vamos à realidade. Vamos à realidade. Irmãos, o que está acontecendo? Então, eu senti de trazer essa parte dessa epístola de Paulo, porque eu vejo a preocupação desse homem, que era um ser humano como você, como eu, que se preocupava em saber do estado de espírito daquele povo, daquela cidade, o povo que ele ganhou para Jesus. E eu vejo como ele está atento para o diabo não enganar aquele povo. Mas de repente eles mesmos não estão nem aí. Imagina. Se a pessoa está bem, se ela está bem empregada, se a sua empresa está indo de vento em popa, está tranquila, se os seus negócios estão avançando, se ela está conseguindo galgar terrenos, ganhar espaço, se ela está conseguindo ocupar seu espaço aí, está tudo bem, oh, glória a Deus, está saudável, né? Então vamos lá. Há pessoas que só buscam a Jesus, irmãos, por uma temporada, e outros só procuram realmente quando estão muito necessitados. Conheço muitas pessoas assim, e conheço bem de perto. Quando o diabo ataca, claro que a princípio não discernem que é o diabo, mas surgiu um problema, um problemão, uma ameaça, corre para o esconderijo do Altíssimo e oram, e levantam de madrugada para orar, e abrem a Bíblia, e pedem ajuda, me dá uma palavra, por favor, ora comigo. Quando está tudo bem, você procura, cadê aquela pessoa? Você nem conta, rarissimamente. Vamos à realidade. Eu lembro de uma mulher, há muitos anos atrás, ela entrou na igreja muito desesperada. Ela tinha deixado a filha no hospital, uma menina de 7 anos, e a menina foi diagnosticada com uma pneumonia dupla, e a coisa agravou pelo estado de inanição da criança. Ela era diarista, o marido, o companheiro, pedreiro. Tanto ele quanto ela não tinham trabalho, não tinham emprego. As portas estavam todas fechadas. Eu, quando lembro desse caso, tem muitos anos, mas foi um caso muito sério, muito forte, que marcou. Essa mulher morava num lugar conhecido. Para você ter uma ideia, eram 18 quartos, 18 quartinhos que, segundo ela me contou, um banheiro. Tinha fila para o banheiro. Vocês podem imaginar 18 quartinhos? Como é que chamava essa coisa, meu Deus? Cabeça de porco. Antigamente era assim que chamava. O pessoal chama de cortiço, né? Tá. Bom, vamos à realidade crua. Não vou florear, não vou enfeitar, vou te contar o que aconteceu em nome de Jesus. Não dá para esquecer. Ela entrou na igreja arrastando um chinelo porque ela estava fazendo uma faxina quando uma das enfermeiras, com o coraçãozinho quebrantado, uma funcionária pública, ligou para ela e disse: olha, vem porque a notícia não é boa. E ela, desesperada, que já vinha sendo convidada por uma amiga e colega há muitos anos, há muito tempo, para conhecer Jesus, e não dava atenção nenhuma. E naquela hora, através de alguém, ela procurou esse alguém desesperadamente e disseram para ela: olha, só tem uma solução na tua vida, é Jesus Cristo. É você conhecer o Deus da Bíblia Sagrada. E ela lembrou dessa amiga e do convite que havia feito da igreja. E foi assim que ela entrou na igreja. Ela estava, do jeito que ela estava fazendo a faxina, ela chegou desesperada, correndo e gritando: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu perguntei o que está acontecendo. Tinha acabado um culto naquele momento. Ainda tinha um grupo de pessoas ali. Não foi aqui, não foi ali, já tem muitos anos. E eu perguntei o que está acontecendo. E ela disse: minha filha está morrendo. E eu disse: o que está acontecendo com a menina? Está morrendo. E quando ela gritou, eu falei: tá bom, Jesus, visita a filha dessa senhora. Não sei nada, mas visita a filha dela. E ela manifestou na hora um demônio. No ato em que eu disse pedir, visita a filha dela, ela manifesta um demônio. Um demônio metido a bravo, escandaloso, agitado, estufando o peito, como se pudesse. Enfim, fui com o poder de Deus em nome de Jesus, dominei Satanás. Não adianta que eu não vou sair, vou matar.
E eu fiz o trabalho que tinha que ser feito, fiz o trabalho de libertação, pedi a Jesus que tocasse naquela criança, que passasse o poder dele no corpinho daquela criança. E o demônio aos berros e tal, mas teve que sair em nome de Jesus. Bom, uma coisa bonita, irmãos, para a honra e glória de Jesus, tá? Quando ela chegou no hospital, era como se a criança não tivesse nada. E a própria equipe que cuidava da criança disse, sinceramente, não estamos entendendo nada. Ainda há pouco, nós estávamos preparados para dar o óbito dela. E a menina estava sorrindo, alegre, perfeita. Só tinha demônios. Ficaram com a menina em observação, fazendo exames, mais 2 ou 3 dias e ficou lá. E lá vem aquela mãe feliz da vida, mas veio feliz da vida. Jesus é verdadeiro, Jesus existe, contava para todo mundo. Ela já entrava, Jesus existe, Ele salvou minha filha, Jesus existe. E aí começou, eu quero aprender, e tá bom. Pega uma obreira, bota para acompanhar, vamos ensinar. E aí, então vamos lá. E aceita Jesus, e aceitou Jesus. E aí vai, olha, vai ter batismo, e nada de batizar. E aí começa a faltar nos cultos. E daqui a pouco só vem no domingo. E passou um tempo, já não vem no domingo. E sumiu. Como não se batizou, não tem vínculo nenhum com a igreja, não se sabe onde encontrar, só se sabe. Sim, nesse ínterim, desse período de euforia, tá? Porque foi pura euforia. Jesus existe, Ele está vivo. Deus abriu porta de trabalho para ela. Deus abriu porta para o companheiro. Se mudaram daquele lugar para um apartamento de 2 quartos. Agora tem uma vida digna, um apartamento de 2 quartos. A filhinha tem o quartinho dela. Devagarinho foram montando, em poucos meses. O apartamento estava arrumadinho, contando testemunhos. Passou o tempo, mas sumiu. E não apareceu mais. E o que a gente faz? Procura. Alguém conhece? Mora em tal lugar, se é assim. Batia lá, não achava ninguém. Ô, Brema, você não tem o telefone? Parece que mudou, não tem telefone. Era uma pessoa que atendia, que falava com ela. Ela mesma não tinha telefone. Era através de uma vizinha, de uma conhecida. Bom, enfim, não sabíamos como encontrar. Passa o tempo. Um certo dia, entra ela aos gritos de novo na igreja. Me ajuda. Eu falei, eita, que trabalheira. O que houve? E aí, o companheiro sofreu um acidente, estava à morte. Eu falei, moça, você recebeu um milagre que os próprios médicos atestaram e sua filha estava praticamente morta. Jesus foi lá, num piscar de olhos, e curou a sua filha. Você contou, você chegou no hospital, ninguém estava entendendo nada. Sua filha estava perfeita. Foi submetida a exames. Viraram a menina do avesso e não acharam nada. Os pulmões estavam limpinhos. Por que você sumiu da igreja? Muito trabalho. Trabalho? Você é diarista. Sim, mas Deus me abriu todas as portas, até domingo eu estou trabalhando. Peraí, minha filha. Aí a sua escolha. O domingo é do Senhor, é dele. O domingo é dele, é santo e sagrado. Eu me atrapalhei. E lá vamos de novo. E quando abre a boca para citar o nome do moço, o mesmo bicho manifesta. Peraí, pastora, mas o demônio que saiu, como é que ele pode voltar? Ele foi expulso em nome de Jesus. Peraí. Marca essa página aqui, por favor. E vai em Mateus capítulo 12. Você pode ler comigo versículo 43 a 45? Quem lê comigo? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também
a esta geração má. Amém? Está aqui. Se Satanás, se o demônio mora num corpo durante um tempo, ele se sente o dono daquele corpo. E para ele, demônio, aquele corpo é a sua casa. Então ele diz: essa é minha casa. Eu fui expulso. Agora eu vou procurar um lugar onde eu possa me refrescar daquele poder que veio sobre mim. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então ele vai procurar se refrescar. Mas ele não encontra, diz que ele não encontra. E aí, ele tem memória. Muita gente subestima a sagacidade e a capacidade maligna de Satanás. Ele tem memória. Mas como se ele é espírito e não tem cérebro? Não pergunte isso. Deus não criou os anjos? Eles são perfeitos. Eles não têm um corpo físico, mas eles raciocinam. Houve um anjo que foi a um sacerdote. Esse sacerdote chamava-se Zacarias. Está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. E o Zacarias era um profeta, era um sacerdote, já de idade avançada, casado, uma esposa maravilhosa, mulher de Deus. Só que ela era estéril. Ela não podia engravidar. E eles ficaram velhinhos. E ela não conseguiu. Ele é um sacerdote, um homem de oração, mas não conseguiram. Não tinha nada que os desabonasse diante de Deus. Mas eles não conseguiram. Não tinham recebido aquela bênção. Mas ele orava. Ele orava. Ele orava. Ele orava por ele. Ele orava por ela. Ele orava pedindo um filho para Deus. E o anjo chegou até ele. E no momento em que ele estava ministrando a Deus, no seu sacerdócio, no seu exercício sacerdotal, ele está lá oferecendo a Deus o seu incenso. Pelo amor de Deus, não ofereça incenso, amém? O incenso são as orações. E ele está lá diante de Deus. De repente aparece um anjo poderoso do lado. E o anjo se materializa e ele vê. E ele se assusta. Oh, Senhor. E o anjo diz: ô Zacarias, Deus ouviu tuas orações. Hã? Zacarias, Deus ouviu tuas orações. Hã? E aí o anjo virou-se para ele e disse: Isabel vai ser mãe. Você vai ter o seu filho. Que é isso, anjo? Para com isso. O anjo já ora tanto tempo, já até desisti, para. Estou parafraseando, estou brincando. Zacarias se assusta. O anjo ficou bravo, meu irmão. Quem conhece esse caso? É que eu não queria movimentar muito a Bíblia. Mas você lê em casa, está lá no início do Evangelho de Lucas. Você lê em casa, que é muito importante. E aí o anjo vira-se para ele. Sabe o que o anjo disse? Você está duvidando? Voltou parafraseando. Você está duvidando de mim? Ô Zacarias, você está duvidando de mim? Sabe o que o anjo fez? Deu-lhe uma carteirada. O anjo disse: sabe quem sou eu? Eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Eu sou assistente direto. Eu sou o primeiro-ministro lá no céu. Eu estou bem do lado de Deus assim. Ele fala comigo. Você está duvidando de mim, Zacarias? Pois por causa disso, você está duvidando? Você vai ficar mudo até essa criança nascer. Peraí, como é que o anjo tomou essa atitude deliberada? Eles têm uma margem de trabalho, de liberdade para agir. Eles são inteligentes. Pois assim é Satanás e seus demônios. Ele perdeu o poder de Deus, mas não perdeu a capacidade para fazer mal para as pessoas, usando a sua inteligência agora para tudo que é mal. Tudo que é ruim. Tudo que rouba, mata e destrói, as pessoas subestimam. Quando o demônio invade a vida de uma pessoa, ele já especulou muito essa pessoa. Ele já observou todo o tipo de vida que essa pessoa leva. Vamos lá. E quando ele é presenteado, então, que banquete. Você está me pagando para eu ir lá? Poxa vida, eu já gosto de fazer isso. E aí? Aí vai. Está aqui, você está lendo com seus olhos, você está com a Bíblia na sua mão. Quem está dizendo é Mateus, Evangelho de Mateus, Jesus falando que quando o espírito imundo sai do homem, ele vai procurar refrigério, mas ele não encontra. O diabo não consegue se refrigerar, meu. Ele não tem sossego, ele não tem paz, ele não tem nada de bom. Ele só sabe roubar, matar, destruir, fazer mal para o ser humano. Mas quando Jesus entra, ele é expulso.
Às vezes a pessoa é tão boazinha, a pessoa é uma pessoa assim culta, inteligente, boazinha. Aí o evangélico olha e diz assim, aquele não tem demônio. Ele não aceitou Jesus, mas ele nunca teve demônio. É mesmo? Será que existe algum ser humano que seja neutro ao mundo espiritual? Vai pensando. Atenta para a palavra. Então Jesus está dizendo, olha, quando o espírito sai, quando ele é expulso, ele sai, ele é obrigado a ir embora. Só que ele não esquece daquela casa. Eu quero aquela casa, eu quero minha casa. É minha casa, eu morei lá 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 45, aquela é minha casa. Eu quero minha casa de volta. E ele vai de longe, fica observando. Como é que está? Na luz ou nas trevas? Deixa eu ver como é que está. Deixa eu chegar perto, deixa eu ver. Como é que estão os muros dessa casa? Que muro, pastora? Muro? Que muro? Por que Neemias reconstruiu os muros antes de o povo judeu voltar para Jerusalém? Nossa vida tem muros, meu irmão. Se não tivesse, o diabo sairia destruindo qualquer pessoa. Irmãos, quando você está firmado na fé, quando você está alimentado na sua fé, quando você está firme na presença de Deus, quando você está orando, quando você não abre mão da palavra, quando a tua boca fala verdadeiramente o que está escrito, o diabo não consegue uma brecha, nem um furinho, o teu muro está inteiro. Então o demônio disse, eu vou voltar para minha casa, eu saí, mas eu vou voltar. Voltarei para a minha casa de onde saí. Ele volta em casa, encontra a casa varrida. Presta atenção, varrida. O que é isso? Quando Jesus entra, ele faz a faxina. Sai demônio, sai mentira. Sai mentira. Não, ele não sai na força, sabe que você está num culto. Você está ouvindo a palavra. Aí Jesus vem e abre e fala com você. Ei, mentiroso não entra no céu. Pronto, acabou. Jesus, muito obrigado. Faxina, meu irmão. Faxina. Vassoura, sapólio, escovão. Sim ou não? Sim ou não? Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.